Era final de abril do ano de 1962. O dia amanhecera e com ele uma manhã radiante. Em alguns pontos havia neblina sobre os recôncavos do relevo da região. Neste cenário, a família Nunes caminha em direção à fazenda Buritirana, a convite do proprietário, senhor Benjamin, que, sentindo a necessidade de alfabetizar suas crianças, mandou chamar Luiz Nunes, o mais afamado educador da fazenda Cercadinho, que morava a 3 léguas de distância das suas terras. Nossa mudança do Cercadinho para Buritirana, onde meu pai iria lecionar, foi feita no lombo do jumento. Eu me lembro que a carga tinha os jacás ali e eu ia sentado no meio. Então, e dali nós seguimos aquele trajeto, né? Foi difícil, é cheio de serra, né? Tem uns córregos, a Piabanha que nós atravessamos, é muita ladeira, é uma ladeira íngreme. Mas, assim, foi um trajeto até interessante, entendeu? Chegando lá na Buritirana, meu pai encontrou com o tio Benjamin. Benjamin, como vai? Dia, Luiz, tudo bem com você? Estava lá no trabalho lá com uma pessoa que estava ajudando ele, entendeu? Então eles estavam fazendo lá, parece que uma cerca, eu acho que era uma cerca. E eu lembro que eles conversaram ali e logo em seguida nós, né, fomos lá para a casa que já tinha construído para que a gente morasse lá, entendeu? Durante o tempo que estivesse lecionando. E a gente fizemos esse percurso muito difícil, que naquela época as coisas não eram tão fáceis como agora. E não me recordo bem, mas a chegada, sei que a gente chegou numa simples casinha, não tinha quarto, não tinha nada. A gente simplesmente pegamos 3 pedras e juntamos ali, fizemos a comida ali, e aquilo permaneceu por muitos dias, daquela forma. De juntar as 3 pedrinhas, chamado de trempe. Os primeiros meses de escola, eles foram lá na casa do tio Benjamin, entendeu? Ela tinha uma sala ampla lá, e a ideia era que essa escola funcionasse lá mesmo. Só que, assim, foram chegando muitos moradores ali, aqueles moradores da região, né? Foram chegando bastante moradores, e ali não comportou mais, então eles foram obrigados a construir realmente uma outra escola, né, bem mais ampla para poder comportar a quantidade de alunos, porque a escola chamou a atenção da região ali na época.
Agora bora ver, gente, o jeito que ficou. O quadro descendo. Silêncio, silêncio para a chamada. João Batista. Presença. Josimar. Presente. Salomão. Presença. José Moraes. Presente. Domingas. Presente. Natália. Presente. A vontade dele, o que ele queria ver era realmente o sucesso das pessoas. Ele tinha vontade de ver as pessoas realmente saber ali, a ler, estudar. Ele tinha aquela vontade, aquela preocupação de ver as pessoas formarem. Quantas vezes ele não dava conselho: meus filhos, não pare de estudar, vocês sejam cativadores do conhecimento, da escola, não deixam, se formem, estudam, tenham essa preocupação para que vocês não venham passar necessidade no futuro. Então, a gente via que ele tinha essa preocupação. Ensinar para ele era uma arte, o que ele gostava, o que ele aprendeu. Ele era muito rigoroso, mas era bom, porque os meninos temiam ele, né? Tinha respeito. E na época de hoje não tem. Os alunos não têm respeito pelos professores. E então, na época nossa, era desse jeito. Inclusive, eu morava aqui, mas tinha muitos que vinham de longe, de 6 quilômetros, 3, tudo tinha que estudava assim. E todo mundo respeitava ele, mas respeitava mesmo, respeitava ele mais do que seus próprios pais. Porque ele era rigoroso na sala de aula. E fora também. Os alunos tinham medo dele fora também, da sala de aula. Inclusive, eu, uma vez, fui para a escola de bermuda. Isso foi o fim do mundo. O fim do mundo. Nunca mais eu fui, porque ele me deu uma disciplina que nem meus pais davam, porque se eu fui, porque era com conhecimento de pai, né? E ele só fui essa vez. Ele não admitia, não. Com a chegada do educador e o início das aulas, Buritirana passa a receber periodicamente novos visitantes que vinham interessados em residir próximo à escola. Boa tarde, seu moço. Boa tarde, dona. É fácil arrumar um pedacinho de terra para construir por aqui? Preciso colocar meus meninos para estudar. É fácil, dona, é fácil. Inclusive, se a senhora não tiver esposo, a gente pode juntar a comunidade aí para ajudar a senhora a construir seu barraquinho. Muito obrigada. Assim, novas construções se iniciam e, aos poucos, a fazenda vai ganhando aspecto de vilarejo. Vendo que aquela procura não cessaria, o bondoso fazendeiro Benjamin separa uma área maior para que outros interessados possam construir. Enquanto isso, Luiz Nunes segue lecionando. Seus métodos são iguais aos de várias outras escolas daquela época, que na sala de aula, além da presença da palmatória, uma varinha usada pelo professor, também servia para inibir algum aluno que, porventura, quisesse transgredir a regra do silêncio no momento das aulas, mantendo assim a disciplina na sala. O professor Luiz Nunes, ele tinha a varinha de controle que chamava vara de silêncio. Quando ele pegava aquela vara, tinha zoada dentro da... Nós já sabíamos que tinha zoada, porque ele só pegava ela para...
Aí um dia, e sempre essa varinha, o que quebrasse a pontinha dela na cabeça, quando ele dava a varadinha, se quebrasse, no outro dia aquele camarada era obrigado a trazer outra para ele daquele mesmo jeitinho, bem limpinha, bem ajeitadinha. E tinha um sino, o sino era de um moinho de moer café. Ele desmontou, que não tinha sino assim, né? Desmontou aquele, ele tirou aquela cepazinha do sino e aquilo ele batia com ponta de outro ferro, de um prego grande assim, batia para fazer o silêncio. Nós ia e pegava o sino e colocava debaixo do banco, para nós ficar controlando. Na hora que nós achava que tinha barulho na aula, nós... Entendeu? Aí era onde entrava a palmatória. Que aí dava aquele sino, ele não sabia onde estava. Todo mundo que estava disse, e aí meu sino, cadê meu sino? Não, ninguém sabe, dava notícia de sino. Aí quando estava todo mundo no beabá ali, nós ia lá de novo e dava lapada. Pá, botava o sino entre as pernas de novo. Aí um dia ele pegou eu com esse serviço, né? Aí ele falou, bem, se você não tem medo de levar 6 bolos, não? Eu digo, tem nada, professor. Aí ele pegou minha mão aqui, deu 6 bolos de um lado. Aí eu soprei, eu digo, nem tá doendo. Ele deu 6 bolos nesse outro. A bicha era furadinha no meio, assim. Eu não lembro se ela era de Sicupira ou de pau-brasil, mas parece que era de pau-brasil. E tinha uns caroços de milho, mas os caroços de milho não era que botava para a gente ajoelhar em cima, não. Mas tinha lá os caroços de milho como um símbolo de escola. Aí a gente ficava olhando, que se fosse ajoelhar em cima daquilo ali, mas na época tinha professor que fazia. Às vezes tinha muita menina assim meio rebelde, eles colocavam aquilo lá. Não era por muito tempo, mas puxei muito castigo. Você pegava um castigo às vezes Se a gente pegasse um castigo no começo da aula, você era liberto só no intervalo do recreio. Aí merendava e já voltava. E eu era daqueles danados. Quando eu ia pro recreio, eu ficava olhando para aqueles meninos que eu tinha raiva e dizendo assim, professor, fulano tá rindo de mim, que era para trazer ele. Geralmente, quando terminava, eu tava com 2, 3 ao meu lado. Repórteres e correspondentes completam os recursos fornecidos aos redatores de Primeira Hora. Maria, cadê os meninos? Eles já estão dormindo, Luiz. Orar, minha filha, se faz necessário para sempre estarmos agradecendo a Deus pelo alimento que Ele nos oferta todos os dias, viu? O meu primo Dionísio está vendo a possibilidade de o prefeito lá de Porto Nacional arranjar uma condição de eu ser remunerado. Já imaginou, Maria? Professor Luiz Nunes sendo assalariado, vai ser bom demais para nós. Quando o Luiz Nunes ia para Porto, aí veio receber dinheiro e fazer curso, quem ficava lá era meu esposo, Vicente de Souza Luz. Aí ele ficava lá, responsável pelos meninos, pela escola. Aí tinha vez que ele passava até mês lá, ajudando mesmo o Luiz, quando tinha muito aluno. E aí, muito atrasado o lugar, a gente vinha aí na Buritirana, não tinha estrada de carro. Amigo, esse negócio de ir para Porto toda semana é complicado, viu? Eu estou indo só uma vez por mês. Andar apenas poucas vezes para lá é melhor, economiza tempo, né?
pai! Opa, Luiz, tudo bem? Tudo na paz. Como é que vai a família? E você, Carlota? A família vai bem, meu amigo. E você, Antônio Costa, como é que vai? Tudo nos conforme. E aí, dona Carlota, tudo bem? Podia observar que era uma pessoa muito calma, uma pessoa serena, uma pessoa de uma calma muito grande, né, uma serenidade muito grande. Quantas vezes não via ali as pessoas indo tomar conselho com ele, quantas vezes não vimos as pessoas ali, até mesmo, eu me lembro uma história que ele, como era o único evangélico da região, do lugar, não tinha outra pessoa a não ser a nossa família, que na época era evangélica, e eu me lembro que vinham os padres de Porto Nacional. Na época o padre Juraci, ele sempre estava ali na Buritirana, dirigindo ali as suas missas. E eu me lembro que meu pai pegou uma amizade ali, né, com o padre Juraci muito grande, que quando o padre Juraci ele ia para Buritirana dirigir as missas dele lá, ele convidava o meu pai para ser o leitor da Bíblia Sagrada ali naquele horário da missa. Então são coisas assim que hoje nós não vemos, nós não encontramos, né? Hoje nós vemos uma cultura, o povo participando de uma cultura totalmente diferente. Naquele tempo a gente podia perceber ali uma verdadeira amizade, uma pessoa que não tinha realmente ele não tinha uma dificuldade no relacionamento. Meu pai não tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, seja ela de qual a natureza, seja ela se fosse no campo religioso, no campo espiritual. Eu botei meus meninos para estudar aqui. E aí a menina estava com 12 anos. E uma rapazadinha, tinha uma rapazadinha que está assim com idade de 11 anos a 12, né? Por dentro. Combinaram aí um defeito aí para ela. Certo de que eles fizeram o que eles bem tiveram gosto. E depois o Luiz Nunes me falou. A mulher andou aqui, a minha mulher, eu morava no São Pedro. Ela veio aqui, aí o Luiz Nunes falou para ela sobre essa questão. Aí ele mandou dizer para mim que eu viesse aqui, para eu conversar com ele perante esse assunto aí. Aí eu vim, na época, no dia que ele falou. Foi até um dia de sábado. Eu vim até para conversar com ele. Como é, Luiz? Eu soube lá que a mulher me falou que você me chamou para acertar com a questão que aconteceu aí, sobre a minha menina. E eu quero saber como é que os alunos estão morando aqui. Então, o que morasse lá, mas quer saber o que aconteceu. Eu quero saber como é que vai ficar sobre a sua gestão, que os alunos estão sendo seus. Tem os pais aí, mas estão sendo pelo encarrego seu. Então, é o seguinte, o que você vai resolver? O que vai resolver é o seguinte, a menina está de menor e eles também. Mas, a hora de fazer o defeito, teve um defeito a fazer. Aí, depois isso que eu quero botar. Porque eu também estou novo, mas não estou destruindo a vida de ninguém. E quero saber, hoje eu estou sendo pai dela.
E eu quero saber da gestão como é que vai ficar. Porque ele não tem condições de pagar um dote. Bom, o derradeiro que mexeu, ele tem direito a pagar o dote, mas o primeiro é que deve tudo. Aí ele chamou os rapazes. E eles vieram. Aí eu vim também no dia. Como é que vai ficar? Mexeu para ali, mexeu para lá. Eu não tinha data de condição de pagar nada. Só o defeito que eles fizeram. Aí também vai. Como eu, nem eu tenho direito e nem você está achando jeito, vai ficar liquidado. Vai ficar liquidado, mas é o seguinte, não fique eles pensando que vão fazer mangação de mim, depois do caso ter acontecido de feito. Eu não quero saber dessa notícia. Essa parte aí acabou. Ele me pediu que deixasse por lá. Que recurso eles não tinham. Para ir para a cadeia, não sabia. Ele gostava muito de futebol, ele chegou às vezes a jogar, né, ali com as pessoas ali daquela localidade. O meu pai, quando as pessoas iam de outras localidades, por exemplo, Santa Teresa, Taquaruçu, Ponta da Serra, que chegou a formar times também, e ali, quando eles iam para Buritirana, então, o respeito que eles tinham ali com ele, né, por ser uma pessoa de um apreço muito grande, ele acabava sendo ele mesmo o juiz ali daquelas partidas de futebol. Quantas vezes ele não apitou, né, jogos ali. Ele como amigo, pessoa que sempre tinha uma palavra de ânimo, tinha uma palavra de estimulação. E eu gostava muito de conversar com ele. Por que isso aí? Porque todas as vezes que a gente conversava com o Luiz Nunes, ele deixava a gente muito tranquilo. Ele até ensinava as coisas. Ele era um verdadeiro professor. Era uma pessoa muito amável e que ele demonstrava o carinho, o afeto pela gente, como uma pessoa que fosse parente dele mesmo. Não demorou muito e o primeiro salão construído pelo educador para suas aulas torna-se pequeno diante do número de alunos matriculados. Luiz Nunes então convida a comunidade a construir um salão maior para atender à demanda. Assim, juntos, constrói um novo ambiente, agora mais sofisticado, pois este é feito de paredes de adobe e o teto coberto com telhas. A par dos acontecimentos em Buritirana, a Prefeitura de Porto Nacional, no dia 2 de agosto de 1963, através da Lei número 469, oficializa a escola com o nome de Irmã Aspásia. Luiz Nunes é convidado a fazer cursos de reciclagem na cidade e passa a ser remunerado pelo município. Depois que ele começou a ganhar pela Prefeitura de Porto Nacional, as coisas melhoraram um pouco. Mas se tinha dificuldade de ir buscar esse dinheiro, muitas vezes ia a pé. Não era todas as vezes, mas muitas vezes ia de pé, de animal. Pois é, eu morei na Buritirana de 64 a 66, estudando ao professor. Mandado por ele, obedecia a ele tudo que ele me mandava. Eu obedecia a ele igual a um filho. Eu tinha ele como um pai. Ele para mim era um pai. Fiz o colégio mais Domingo Pinto, o último colégio de adobo. Está até hoje.
meu caminho é um sonho de conquista, onde escrevo entre as linhas da emoção. O meu futuro está selado desde agora, em passos largos para minha educação. A caminho da escola hoje sigo, vou construindo meu futuro com labor. A Luiz Nunes agradeço o seu carinho, pelo perfil de um bom educador, pelo perfil de um bom educador. O meu caminho é um sonho de conquista, onde escrevo entre as linhas da emoção. O meu futuro está selado desde agora, em passos largos para minha educação. A caminho da escola hoje sigo, vou construindo meu futuro com labor. A Luiz Nunes agradeço o seu carinho, pelo perfil de um bom educador, pelo perfil de um bom educador. No domingo à tarde, nós vinhamos de lá para cá, da fazenda para cá. Eu e minha irmã, nós trazendo saco de arroz, um volumezinho que a gente dava conta, né? Passar a semana. Arroz, feijão, um óleo, que naquele tempo era gordura de porco, não era óleo, era gordura de porco naquele tempo. Alguma farinha também. E aí nós ficávamos na casa de meu avô, Benjamin. E aí nós cozinhava, era só meio período. Era meio período, era um dia de aula, o dia todo. Não, era só meio período. Nós estudava. Daí, mas a gente não podia voltar para casa, porque no outro dia, cedo, 8 horas, nós tínhamos que entrar na aula de novo, na escola. Ainda era final de semana, na sexta-feira, aí tinha agrumento. O professor fazia aquela fileira de tipo uma roda assim, sabe, dos alunos, e aí ia perguntar da tabuada, né? Quanto por quanto é tanto? Aí aqueles que não dizia, não sabia quanto é que dava, aí ele pulava para o outro. Aí o outro falava, e aí aquele que não falou, palmatório. E aí assim em diante, e aí, até na hora que saía da ponta da roda. A menina apanhava. Que não desse conta, aqueles que eram mais ruins na matemática, não falavam nada, não. Aqueles que eram mais inteligentes, o que menos apanhava. Porque tinha que acertar. E foi desse jeito, mas era bom. O professor Luiz Nunes foi muito bom. Eu comecei a estudar com o Luiz Nunes em 69, né? Nós mudamos para cá e aí 69, 70. Em 70 eu ajudei, né, puxar a teia para construir o colégio novo, que antes era um barracão de paia. Com o sucesso da escola do professor Luiz Nunes, várias famílias se mudam para Buritirana, e o lugar que há alguns anos era fazenda, agora já era chamado de povoado. Uma comunidade formada por pessoas humildes, gente do campo, que sobrevive do que planta e colhem. Seus moradores nem se dão conta da sua riqueza cultural. Ser neta do Luiz Nunes é ter o orgulho, né, e o privilégio de saber o legado que ele nos deixou. Ouço bastantes histórias do meu pai, dos meus tios, da minha tia. E assim, meu avô foi uma pessoa muito companheira, esforçada, ele lutou para alcançar os objetivos dele.
E assim, é interessante a gente fazer uma comparação do método de ensino utilizado naquela época, né? A palmatória, podemos citar como exemplo. Naquela época, as crianças via esse método de ensino mais rígido, eles aprendiam com mais facilidade. Hoje em dia a gente não utiliza, né? Mas é gratificante saber que ele contribuiu dessa forma para a educação dessas crianças. Infelizmente eu não tive a honra de conhecê-lo em vida, mas pelo que eu já ouvi falar dele, ele foi um homem muito sonhador. E meu avô em vida, ele conseguiu realizar e concretizar grande parte dos seus sonhos. Devo. Preciso. Necessito. Estudar. Meu Deus. A primeira escola foi um salãozinho que nós fizemos, juntou os pais dos alunos, os irmãos mais velhos dos mesmos alunos, e fizemos um salãozinho perto daquele olho d'água, que hoje está ali da casa do Benjamin para cima, e lá foi a primeira escola. O professor Luiz Nunes, que lecionou lá, e continuou a escola. E o povo foi fazendo casa, até que depois construiu um colégio, já lá em cima, que ainda existe ele lá. Está como um histórico, lá no meio dos outros colégios. E daí por diante, e Buritirana hoje está sendo da forma que ela está. Ele conduzia a gente com um grande carinho. Então é por isso que hoje tudo que eu tenho dentro de mim, eu agradeço ao professor Luiz Nunes. Eu não aprendi mais nada porque não foi o que ele me ensinou. Inclusive eu fui fazer o EJA, né? Me incentivaram para mim fazer o EJA, e eu fui fazer. Só que quando eu comecei, eu vi que eu já sabia o que o Luiz Nunes tinha me ensinado. Tinha outras coisas que era modernidade que eu não conseguia aprender, né? Eu aprendi só o que ele me ensinou. Cheguei em Buritirana em agosto de 71, com 9 anos de idade. Aí fui para a escola do professor Luiz Nunes, já naquela escola nova que a gente começou. Aí fiz da primeira série até o 4º ano que eu estudei com ele. Só tinha até o 4º ano na Buritirana. Era o professor nosso. Um professor excelente, muito bom. Tinha uma palmatorinha boa, batia de nós. E às vezes a gente ficava agressiva dentro da escola, só as colegas mesmo, assim, a gente teimava, a gente tinha uma varinha para arrumar na cabeça, quebrava o diadema da colega, depois a gente chorava. Às vezes ele castigava nós também, botava nós de castigo, 1 hora mais de escola, por causa da matemática, que nós não sabíamos. E aproveitando aqui o cenário característico retrata bem a época, foi uma época assim, muito difícil, muito trabalhosa, e onde os homens tinham que produzir o seu próprio alimento, tinha que sair para a roça cedo e voltar meio-dia, e não tinha essa questão de sol quente, ninguém tinha essa preocupação com saúde, com nada, e todo mundo vivia bem, todo mundo era saudável, produziam os seus alimentos, e as mulheres produziam o que se usava em casa, por exemplo, a rede, que era tecido no TA, na roda, tinha o fuso também.
pote da época, que era o utensílio característico mais usado, né, para a gente tomar aquela água um pouco mais fria. Produziam a talha, cobertas e assim por diante. Eram vários utensílios assim produzidos pelas mulheres. Eu estudei no coleginho, na Buritirana, com o professor Luiz Nunes. E eu tinha o maior respeito com ele, porque ele era um professor que ele dava o respeito, assim, ele agia com a gente, assim, era com respeito, ele era aquela pessoa que interessava para a gente aprender, né? Agora a gente, na época, o juízo meio pouco, mas a gente tinha o maior respeito por ele também. Assim, e eu era um dos alunos que eu fazia tudo assim para me agradar ele, né?
porque eu toda a vida fui criado na fazenda, e você sabe, aquela pessoa que mora na fazenda assim, ele procura respeitar o outro, né? Então meu pai era da mesma era dele, que ele era de 30, e o meu pai também de 30. Então eles eram muito amigos, e eu estudei lá 2 anos. E lá eu botei muito mais ele, lá no colégio, e ele brincava, ele brincava com os alunos, ele não era aquela pessoa dura, ele era aquela pessoa honesta, ele trabalhava assim, para agradar os alunos, né? E a gente brincava jogando bola, e só que era o seguinte, tudo tinha que, na hora de dar lição, todo mundo tinha que prestar aquele trabalho, né? Então é o seguinte, e eu estudava e procurava dar minhas lições direito, né? Então ele gostava muito de mim, assim, nós éramos muito amigos, porque eu não dava trabalho. Às vezes lá a turma lá veio, a gente novo inverno, na bebia uma pinga, mas era o seguinte, quando era final de semana, a gente às vezes bebia mais, na escola a gente dava mau respeito, aí não, a gente trabalhava sério, estudava e ele gostava de mim, era uma pessoa, e hoje eu agradeço muito ele, porque eu aprendi muito com ele. Ele era aquela pessoa experiente, e nós conversávamos particular da escola. E ele era aquela pessoa conselheira, ele era aquela pessoa que não queria ver ninguém no mau caminho, né? Inclusive ele era um homem evangélico, ele era muito direito assim, para botar a gente no lugar certo, né? Então, eu estudei, e aí, daí a pouco, eu comecei, e eu tinha só uma filha, aí eu comecei a ficar olhando para essa filha dele lá, e vai, daí a pouco, rapaz, e terminou eu casando com ela, né? E tá com uns 40 anos que nós moramos juntos, eu agradeço muito ele, porque a família, né? Todos nós somos muito, mas eu agradeço até hoje, graças a Deus, a gente vive todo mundo bem, e até hoje eu trabalho, a gente vive muito bem, né? E a gente tem ele com uma história mesmo exemplar mesmo, assim, porque por conta do respeito, né? O jeito que ele convivia, né? Houve um fato curioso também nessa época, o professor Luiz Nunes já próximo de aposentar, já buscando aí um substituto, né, para ele, para que o projeto não parasse, e ele conseguiu uma professora, né, uma professora por nome de Terezinha, que ele foi buscar aí fora do povoado, porque na época não tinha por aqui alguém para substituir. Riacho do navio, corre pro Pajeú, e o Pajeú vai pegar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. Ah, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas, e nesse desafio, saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho para o riacho. Essa juventude de hoje não tem jeito, viu? Imagina que acabei de ver a Terezinha atracada ali em frente ao Forró do Benjamin, com um cabrinha novo. Imaginar que eu ia trazê-la para me substituir. Deus me livre. Vou ver se consigo, Maria, falar com a moça lá de Brejinho do Nazaré. Judite! E depois desse fato, ele repensou a sua atitude, e viu que estava realmente meio exagerado a sua ação, e contratou essa pessoa e colocou ela no seu lugar. Era uma pessoa bacana, uma pessoa decente, né? Esse fato aí não diminuiu em nada a sua pessoa, o seu caráter, né? Que na época
e que depois ela foi contratada e trabalhou, né, no colégio, e como outras professoras que vieram também, como a professora Maria Lúcia, né, que morava próximo também da Buritirana, que já foi aí uma professora especial já para o nível de 5ª série. Ele conseguiu com a prefeitura essa contratação para essa pessoa. E também a Maria Magalhães, que a gente chama sempre pelo nome carinhoso de Maria de Tia Inácia. Porque ele procurava, né, a qualidade do ensino, viu, para que seus alunos desenvolvessem bem, para que no futuro, viu, eles viessem ter um bom aproveitamento daquilo que ele estava ensinando na época. Ele bebeu muita água de cabaça aí, mas Querubina e o Nego Zé Dourado fazendo essa estrada aí. Arrumando gente, né, para roçar, para tudo. Aí depois foi que a máquina veio passando. Então o sonho dele maior era ver um carro chegando aqui nessa Buritirana. A Buritirana para ele era assim uma flor. Aí nós chegamos nesse primeiro carro, nossa mudança veio. Ele já estava com os foguetinhos aí, soltou nesse dia. O cachorro aí foi parar muito longe, por conta que ninguém escutava, não sabia o que era barulho. E aí, assim, aí nós chegamos aqui, topemos com ele, se demos muito bem, ele deu uma rocinha para nós, dividiu uma roça, né, para nós. Aí nós começamos nessa rocinha, mais ele, mais os meninos dele. E aí hoje somos assim, viramos uma família, né, junto com os filhos dele. Aí ele arrumou, botou um carro aqui, foi num tal de... esqueci o nome do cara. Para botar Samuel, para fazer a linha aqui, fazia essa linha de 15 em 15 dias. Ele de 15 em 15 dias ele ia para o porto para o cara não voltar sozinho. Ele pagava a passagem para ir no porto, para não dizer que o carro veio aqui sozinho. E voltou sozinho. Pagava essa passagem. E eu lembro que naquele tempo, porque passagem hoje parece que não vale nada, mas de primeiro, rapaz, eu lembro que a gente passava 15 dias trabalhando para poder se locar daqui para Porto, para Paraíso. Nós ia trabalhar fora, assim, na nossa juventude. A gente trabalhava um mês lá fora para poder dizer assim, esse é o da passagem. Quando chegava aqui, ia trabalhar um mês para adquirir o dinheiro para mal chegar nessas outras cidades para arrumar um serviço. Aprende a ler, meus camaradas, sem o estudo não és nada. Não sabes discernir joio de trigo, não sabes dividir, não sabes nada. É como um lobo sem abrigo. Bom dia, Isaías. Bom dia, Luiz. Como é que estão as coisas, professor? A gente vai pelejando, viu? Graças a Deus, devagarinho, Deus nos permite a melhora. Tá certo. E o que o senhor manda hoje? Homem, os meninos estão querendo ficar mais cheiroso, viu? Um sabonete. Sabonete, tem um talco aqui também. Uma pasta de dente. Uma pasta de dente. Por falar nos meninos, como é que tá a aula lá para as meninadas, senhor Luiz? Homem, a escola está crescendo, tá me surpreendendo. Sim. Hoje é menino que eu vejo que logo temos que aumentar aquela escola, senão não vai caber, viu? O pessoal da região, tudo vindo para cá, trazendo as crianças, né? Pois então tá bom demais. Aí vai levar mais o que? Uma rapadura, um óleo? Pesa um feijão branco para mim. Beleza. E o fósforo? Vai levar hoje não? Tá Fósforo, sim. Feijão tem, você lembrou bem, feijão tem que ter fósforo. Agora, não, o maço não, basta uma caixinha. Uma caixinha tá bom. Você já ouviu falar de um professor que está revolucionando lá para as bandas do Nordeste? Pois eu escutei no rádio. É o Paulo Freire, né? Fazendo um grande trabalho no Nordeste, viu? Pois é, rapaz. Eu acho que logo o Paulo Freire está aí para o Brasil e para o mundo. Isso é bom, né? Novidade boa. Feijão de tá primeira, bom. não tem orgulho não. Só 1 quilo, viu? Vamos ver aqui.
Certinho. Pois é, você comprando feijão, não deu na roça esse ano, não? Plantei, mas tem 8 dias que plantei. Ainda vai demorar muito para colher, viu? Tá certo, rapaz. Isso aí, nós estamos à disposição aqui, se você precisar. Beleza? Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Agradeço. Como um soldado sem sua farda, é como um esquilo em perigo. Eu cheguei aqui e já comecei a botar o terror aqui na turma, indicando como é que era a vida lá de fora, né? Já tinha observado uns beijos na boca. E aí tinha uma garota também, assim, quase da minha idade aqui, e a gente começou um namorozinho, né? E aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu precisando fazer uma carta aí, a senhora não podia fazer um cabeçalho para mim? Ela, não, menino, que tá muito novo demais, negócio de... Eu digo, não, mas a senhora faz só o cabeçalho que eu... Aí a mamãe pegou, fez o cabeçalho, e aí eu falei para ela, eu digo, mãe, a senhora devia botar umas palavras aí. Não, menino, não vou mexer com isso, não. Eu digo, bote aí alguma coisa aí e tal. Aí a mamãe fez a carta, belezinha e tal. Aí uns colegas meus ficou sabendo dessa carta e começou a zuzuzu, né? Eu peguei, fui ali para baixo, tinha uma pedra, botei a carta, eu digo, vou dar um tempo, porque tá todo mundo sabendo, já começando a saber desse negócio dessa carta. Eu vou botar essa carta escondida aqui para ninguém ficar sabendo. Botei lá debaixo da pedra. Todo dia eu ia olhar lá, porque pedra gosta de suar de baixo, né? Todo dia eu ia olhar, a moleca já tava começando a letra ficar grande já, porque ia pegando umidade. Aí, rapaz, e vai em cima e vai embaixo, a mãe da menina ficou sabendo. Aí já a menina vinha banhar perto de casa, já não deixava mais, porque já tinha esse menino querendo namorar, saliente com a menina. Aí eu sei que essa carta acharam lá, quando eu cheguei um dia lá que ribei a pedra, que dei a carta. Eu digo, meu Deus do céu, um tal de Ginuário pegou a carta e entregou pro Luiz Nunes. Ele também acho que já pensava assim, paquerar a menina, e pegou, levou essa carta. E aí eu sumiu, aí estou lá um dia na escola. Vamos falar de amor agora. A aula agora é uma aula diferente. Não é, seu Carmelo? Por favor, venha aqui e explique para nós, ou melhor, leia isso aqui e nos diga, aqui falando para todo mundo, o que é que está escrito nesse bilhete que o senhor fez. Não, professor, precisa ir aí na frente. Aqui, vem cá, por favor. Minha querida, tô muito apaixonado por você e queria muito lhe dizer isso, mas não tenho coragem de falar. Então escrevi para lhe dizer que amo muito, igual a gente grande. Queria poder estar sempre de seu lado, como os passarinhos, fica sempre em seus ninhos. Espero que me entenda e o meu coração. Beijo de seu admirador, Carmelinho. Carmelinho. Tá vendo? Namorador. Pois é, seu Carmélio, eu penso seriamente que esse bilhete aqui possivelmente vai parar nas mãos do teu pai, viu? Não, professor, não mostra esse bilhete para pai não, senão o pai vai me bater. Eu juro pro senhor que eu nunca mais faço isso. Eu vou pensar seriamente no seu caso, tá bom? Agora tem uma coisa, espero que daqui para frente você tenha comportamento de gente. Deixe de estar incomodando as filhas alheias, porque para isso existe um tempo. Esse tempo ainda não é o seu. Você está com apenas 11 anos, nem enxugou o mijo, já está querendo namorar?
E aqui, olha só, uma conversa em sala de aula, hein? Dona Maria e Dona Creuza, vocês que estão conversando tanto devem saber muito também. Creuza, em que batalha morreu Napoleão? Ué, professor, na última batalha que ele lutou. A última batalha que ele lutou. Olha que resposta inteligente, não é, Maria? É isso? Não, professor, foi na batalha de Waterloo. Muito bem. Apesar de ser conversadeira, você está sabendo. E você, Creuza, conversa menos para saber mais, tá certo? Mas ele era uma pessoa assim muito legal. Um dos primeiros pioneiros. Saía daqui, olha, ele botava minha mãe para lecionar aqui e ia para Porto receber o saláriozinho dele aí, montava num burrinho aí. Ele conseguiu transformar muitas vidas, deixamos inclusive de usar essa caneta, né, para usar essa outra caneta que é mais maneira, que é, né, do estudo, né, que foi a principal mudança nossa para Porto Nacional, foi em busca disso, em busca do estudo. E daí por diante fiquemos amigos, viu, aqui, viu, e triste ficamos também quando ele mudou daqui para Porto Nacional, em 1981, quando ele partiu daqui, ajudei ele a fazer a mudança, viu, botar a mudança no caminhão, viu. Manuel, o senhor soube do que já sucedeu com o Luiz Nunes? Homem, deixa de avexame. O que foi que aconteceu? Ele morreu ontem, compadre. Eu acho que foi devido aos problemas que ele já se queixava lá em Buritirana, não sabe? É assim, compadre, a morte quando vem, leva quem lhe convém. Vai fazer muita falta. Ele queria uma vida melhor para os seus filhos e acabou não vendo, né, esse fruto, né, do seu trabalho, da sua mudança para a cidade.
que era a preocupação com seus filhos, dar o estudo, para que não viesse, não voltasse para esse tempo. Foi assim um tempo muito difícil. E foi um legado que até hoje a gente ainda consegue manter a questão do bença pai, do bença mãe, que na época todo mundo fazia, hoje está fora de moda, né? Aquilo nada mais é do que você chegar no pai e dizer: pai, me abençoa mãe. Aos mais velhos a gente tinha esse costume, chegava o mais velho, né? Você tinha esse costume de dar bênção, que era pedir essa bênção para que Deus nos abençoasse. E isso nos fez uma família feliz, uma família abençoada. Não temos riqueza, não temos fartura, também nunca nos faltou o nosso pão de cada dia, a nossa porção acostumada. Eu acho que muito disso é devido a esses costumes, né, que a gente conseguiu trazer. E para mim ainda não está fora de moda. Até hoje eu ainda tenho esse costume de respeitar e de honrar não só a minha mãe, como também os mais velhos. Tudo isso só aconteceu porque um homem se dispôs a levar luz às trevas do analfabetismo que existia naquele lugar, nos confins do norte de Goiás. Hoje, a mudança é notória, eis a Buritirana dos nossos dias. Com a criação do estado do Tocantins, em 1988, um novo horizonte surgiu. E para melhorar ainda mais a vida dos buritiranenses, em 1989 foi construída a capital de todos os tocantinenses. Na última década do século XX, 1990, aconteceram mudanças na realidade da escola. Foi alterado o nome da instituição para Escola Municipal Luiz Nunes de Oliveira. O educador Luiz Nunes é hoje o primeiro professor que legalmente lecionou nesse distrito. A maior herança que meu avô deixou assim, pra gente, a gente pode ver como exemplo meu pai, meus tios, minha tia, esse carinho, essa parceria, esse companheirismo que tem um com os outros, esse cuidado que eles têm com minha avó. Então, assim, a maior herança e o legado que ele nos deixou também foi compartilhar isso, né? Esse companheirismo, esse amor, e ser grato, principalmente ser grato por tudo que temos. Falar do professor Luiz Nunes é bem mais do que navegar pela educação da sua época. É mergulhar numa cultura desconhecida para os dias atuais. É saber que já foi assim e que nós descendemos de lá. Nos anos que se seguem, é possível que cada vez mais isso seja negado. Talvez alguns até se envergonhem de contar. Fica aqui, portanto, o nosso registro. Este filme foi feito com a intenção de manter viva a história, que essa não se apague com o tempo, mas sim fique viva na memória de todos. Antônio Souza. Nós educação de qualidade, mas na verdade o que é que a gente faz? Só com discurso não se faz educação. Falar é bom, mas agir é muito mais. Educação se faz
faz com muita alegria, com parceria e com muita dedicação. Escola, família, juntas na mesma corrente, assim somente teremos educação. Escola, família, juntas na mesma corrente, assim somente teremos educação. Educador é aquele de coração, envolvido pela paixão, que planta sem esperar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Muito se gasta pra mostrar que tem poder, paga pra ver destruído uma nação. Com poder bélico que se gasta todo dia, resolveria muito pela educação. Ó pais, escutem meu clamor, o meu chamado. São convocados à escola, darem as mãos, pois são vocês os maiores interessados em dar aos filhos uma boa educação. Pois são vocês os maiores interessados em dar aos filhos uma boa educação. Educador é aquele de coração, envolvido pela paixão, que planta sem esperar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Educação de qualidade, mas na verdade o que é que a gente faz? Só com discurso não se faz educação. Falar é bom, mas agir é muito mais. Educação se faz com muita alegria, com parceria e com muita dedicação. Escola, família, juntas na mesma corrente, assim somente teremos educação. Escola, família, juntas na mesma corrente, assim somente teremos educação. Educador é aquele de coração, envolvido pela paixão, que planta sem esperar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Muito se gasta pra mostrar que tem poder, paga pra ver destruída uma nação. Com poder bélico que se gasta todo dia, resolveria muito pela educação. Ó pais, escutem meu clamor, o meu chamado. São convocados à escola, darem as mãos, pois são vocês os maiores interessados em dar aos filhos uma boa educação. Pois são vocês os maiores interessados em dar aos filhos uma boa educação. Educador é aquele de coração, envolvido pela paixão, que planta sem esperar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Colher os frutos da mudança é utopia, mas que luta todo dia para o mundo transformar. Banda Ferreiros, Potengi, Cariri Oeste.